de hoje, a gente vai se organizar da seguinte maneira. Eu vou apresentar primeiro como é que nós vamos nos organizar na disciplina nesse segundo trimestre, o meu planejamento para a disciplina, tá? Que é a minha ideia inicial. Uma ideia inicial pode ser que mude alguma coisa, né, no decorrer do segundo trimestre. E eu faço a apresentação do conteúdo novo da semana. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, então, para vocês verem o... Estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Então tá. A gente chegou agora no segundo... hoje a nossa primeira aula, no segundo trimestre da disciplina de métodos e técnicas. Então, eu fui dividindo de acordo com o nosso calendário acadêmico e eu já planejei até o final do trimestre. Com certeza, acho que a gente consegue cumprir tudo que está previsto até o período de férias. Depois das férias eu não sei, porque pode ter mudança de horário, alguma coisa assim, então a gente tem que aguardar. Mas se continuarmos do jeito que estamos, a gente já tem uma prévia do planejamento. Então, essa semana, que eu estou chamando de semana 1, a gente vai falar dos tipos de trabalhos acadêmicos, tá? Na semana que vem, a gente não tem encontro síncrono. Eu vou deixar para vocês refazerem a atividade referente à aula de hoje, que são os tipos de trabalhos acadêmicos. Essa atividade vai valer 1,5 ponto, tá? Na semana do dia 16 ao dia 21, que é a semana 3, a gente tem encontro síncrono e eu vou explicar para vocês sobre a estrutura dos trabalhos acadêmicos, tá? Isso aqui vão ser 2 aulas. E do dia 23 ao dia 28, eu vou deixar para vocês fazerem a atividade referente à estrutura de trabalhos acadêmicos. Sempre que possível, nesse trimestre agora, eu vou dar aula numa semana e deixar a outra semana para vocês fazerem atividade, entendeu? De modo que vocês tenham um tempo maior para vocês fazerem, para vocês respirarem. A gente vai tentar ir um pouquinho mais devagar, sem prejudicar vocês no conteúdo, tá? De 30/8 a 4/9, a gente vai falar sobre citações e referências. Nessa semana, a gente vai ter um questionário valendo 1,5 ponto. Dia 7 de setembro, a gente... é terça-feira, feriado, então nessa semana a gente não tem nenhuma atividade, mas para a gente não perder tempo, eu vou deixar essa atividade das citações e referências abertas, correndo durante essa semana do feriado. A gente não tem aula, não tem conteúdo novo, mas vai ter essa atividade aberta. Do dia 13 ao dia 18/9 é a última semana de aula antes da gente entrar no recesso do período de férias. Então, o que eu pensei em fazer nessa semana? A gente fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu até então, e eu vou propor um questionário de revisão que vai valer 2 pontos, tá? De 20 de setembro a 4 de outubro, a gente vai estar de férias escolares, que é o recesso do nosso calendário referente, como se fossem as nossas férias de junho. Então, até a semana 7, com certeza a gente consegue cumprir. A partir da semana 8, eu já não tenho certeza, porque vai depender se vai ter mudança de horário ou alguma modificação. Caso a gente permaneça do jeito que a gente está, na primeira semana depois que a gente retorna das aulas em outubro, que eu estou chamando de semana 8, a gente vai falar sobre como fazer referências, tá? A gente teria um encontro síncrono, uma videoaula e um questionário valendo 1,5 ponto. Na semana 9, a gente não tem aula, porque a nosso encontro seria no dia 12 de outubro, que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, essa atividade da semana 8 vai ser estendida para o prazo para vocês fazerem ela na semana 9 também. De 18 a 23/10, a gente vai ter um encontro síncrono, uma entrega de atividades sobre citações na prática. Aqui é semana 12, tá, gente? A professora escreveu errado. Na semana 11, que é dia 25 a 30/10, vai ser a minha prova de recuperação. A última semana letiva do
Segundo trimestre, feriados de finados, nós não temos aula. Então, nesse trimestre agora tem 3 feriados. Tem 7 de setembro, 12 de outubro e finados. Então, dessa forma, distribuindo aqui, a gente tem os 10 pontos distribuídos ao longo de 11 semanas, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Esse documento está lá no tópico de aula dessa semana, tá, gente? Depois, se vocês quiserem baixar para dar uma olhada, é o PAPR do segundo trimestre. Tudo certinho, sem problemas. Então, tá. Então, nesse semestre, a gente vai tentar, trimestre, a gente vai tentar se organizar um pouquinho diferente. Daí eu dou o conteúdo da aula no encontro síncrono e depois eu vou deixar outra semana para vocês fazerem atividade. São poucas as semanas que a gente vai ter aula e atividade. São semanas que eu tive que fazer isso mesmo para dar conta de distribuir a nota, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Então, gente, vamos lá. Começar a nossa aula do dia. Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de trabalhos acadêmicos. Ao longo a gente chama de trabalho acadêmico o que a gente realiza de certa forma como algum tipo de trabalho feito na escola, os trabalhos feitos na universidade, os trabalhos feitos para divulgação científica. Então, ao longo da nossa vida, todos nós vamos fazer trabalhos acadêmicos. Pode ser do tipo mais simples, do tipo mais complexo. Todos nós temos a oportunidade de fazer, nem que seja um tipo de trabalho acadêmico. Então, eu acredito que vocês já tenham feito trabalhos acadêmicos, tá? Para que vocês saibam o que são esses trabalhos, quais são as características, é importante que vocês conheçam um pouquinho de cada um. O primeiro tipo de trabalho acadêmico, que é o mais comum, é o resumo. Vocês já fizeram resumo na vida? Sim. Todo mundo já fez resumo, nem que seja uma vez na vida, já pediram para vocês fazerem resumo, né? O resumo nada mais, nada é que um resumo de uma ideia, né? Uma síntese. Mas o interessante do resumo, dentro dos trabalhos acadêmicos, é que o resumo, ele pode ser um tipo de trabalho acadêmico e, ao mesmo tempo, ele pode fazer parte de outros trabalhos acadêmicos. Ah, professora, como assim? Por exemplo, a gente tem um evento, um congresso na área de agroecologia. Quando cria-se, faz a divulgação desse evento, desse congresso, geralmente faz-se uma chamada de trabalhos para serem publicados. Então, a primeira coisa que eles pedem que você envie é um resumo. Então, quando a gente envia um resumo para avaliação no congresso, esse resumo por si só é um tipo de trabalho científico. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Gente, minha área de trabalho é um caos, tá? Não. Aqui vai ter. Ó, por exemplo, essa aqui é a Feira de Ciências de Talento Científico, tá? Cadê o edital? Eita. Gente, não tô achando o edital. Que beleza, né? Mas eu tenho outro aqui. Vou pegar a Fênix. Pra eu mostrar pra vocês como é que é a... Regras para participação. Esse aqui é da Feira Mineira de Iniciação Científica, tá?
Por exemplo, aqui, ó, nesse, a inscrição dos trabalhos, é necessário inserir um resumo da pesquisa. Geralmente, resumo de congresso, cada um, não existe muito um padrão, não, cada um tem sua regra. No caso desse aqui, 2.000 caracteres. Aí, na hora que você pega aqui, você vai ver como que é o modelo desse resumo. Aí tá aqui, ó. O resumo ele tem que ter o título, o problema, a justificativa, a metodologia que você usou e as referências bibliográficas. Eu não sei, acho que eu tenho um exemplo aqui nos notes. Então, o resumo ele pode ser tanto um trabalho por si só, como uma parte integrante. Toda vez que a gente pega artigo, TCC, monografia, tese, dissertação, antes do trabalho tem o resumo. E o resumo é muito importante porque, às vezes, você não precisa de ler o trabalho todo para você ter uma ideia do que aquele trabalho diz. Você lendo o resumo, você consegue ter uma noção do que aquilo trata e ver se compensa ou não para você ler esse trabalho. Os resumos, gente, eles são classificados como 2 tipos: resumo simples e resumo expandido. Resumo simples, como o próprio nome já diz, é um resumo pequenininho, é o resumo mais curtinho. Ele tem, na média, de 300 a 500 palavras, tá? Já o resumo expandido, como o nome já diz, é um resumo maior. Não existe uma regra para poder te falar quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres tem um resumo expandido, tá? Depende muito de onde você vai submeter esse resumo, tá? E cada lugar tem regras próprias. Então, geralmente, resumo expandido tem de 3 a 5 páginas e resumo simples, mais ou menos meia página. Vocês sabem qual que é a diferença de palavra e caractere? Alguém sabe? Alguém sabe a diferença de palavra e caractere? Vocês sabem contar palavra e caractere? Eu acho que a diferença é que palavra ela é maior do que o número de caracteres. Porque o número de caracteres vai contar o espaço, vírgula, ponto. Isso mesmo, Camila, muito bem, orgulho da professora. Na hora quando vocês pegam o Word, ó, aqui tá os meus links de aula para não perder, tá? Eu venho aqui, marco, ó, cá embaixo no Word, tá vendo aqui? Tem a página e tem aqui. Você clica, o Word já te fala, ó. No documento tem uma página, 37 palavras, 414 caracteres sem espaço e 443 caracteres com espaço. Então, quando vocês forem escrever um resumo para um congresso, está na dúvida se está batendo número de palavras, número de caracteres, marca o que você escreveu e vem aqui, ó. O Word ele te mostra direitinho a sua estatística do seu texto, tá? Ajuda pra caramba isso aqui. Imagina se a gente tivesse que ficar contando. Jesus. Entenderam a diferença de resumo simples e de resumo expandido, gente? Sim. Então, esse aqui é um exemplo de um resumo simples, tá? Esse resumo era de um projeto, de um projeto de extensão que eu já tive a oportunidade de coordenar uns anos atrás. Eu trouxe parte dele para vocês verem. Aqui tem o título do trabalho, os autores. Vocês podem ver que na frente do nome de cada autor tem um númerozinho. Isso acontece quando é trabalho científico, a gente coloca geralmente a formação que você tem, de qual instituição que você é, e o seu e-mail, que caso alguma pessoa leia seu trabalho, tenha interesse de ter acesso, trocar uma ideia com você, tem como conversar, tá? Por isso que tem esse númerozinho na frente, que identifica o autor. Então, esse resumo aqui, vocês veem a introdução, os objetivos, ele é simples. O resumo, gente, importante que vocês saibam também, ele não tem parágrafo, tá? Não matem o professor de metodologia científica do coração. Resumo científico, resumo de escola, para trabalho de uma coisa, o resumo de trabalho científico, ele não tem parágrafo, tá? Ele é todo reto, texto reto, tá? Então, aprendam que ele não tem parágrafo. Esse aqui, gente, é exemplo de um resumo que está dentro de um artigo. A estrutura de um resumo que está dentro de um artigo, um resumo simples de chamada de congresso, é muito parecida. Isso pode aqui ver que aqui tem um resumo, e depois do resumo, gente, daquele vocês não viram, todo resumo costuma ter palavras-chave. Palavras-chave são 3 a 5 palavras que geralmente resumem a ideia do seu trabalho.
tá? Então, você geralmente faz o resumo e coloca 3 palavras-chave. Aqui vocês veem, ó, o nome da autora com o númerozinho para identificar onde que é e o resumo com ela explicando. Entenderam o resumo? Alguma dúvida, pergunta? O segundo tipo de trabalho acadêmico é a resenha. Tem gente que confunde resenha com resumo. O resumo, você vai simplesmente sintetizar as ideias que estão naquele texto, naquele artigo, naquele livro. Já a resenha, além de você sintetizar as ideias, você acrescenta algum comentário informativo ou alguma crítica, algo mais seu. Então, a resenha é como se fosse uma mistura de um resumo do texto que você está trabalhando nele, mais comentários, notas informativas que o autor coloca, tá? A resenha, existem, quando a gente fala de tipo de trabalho científico, as revistas científicas, elas publicam resenha, geralmente são resenhas de livros. Quando o livro é recém-lançado, aceita-se resenha, que é uma forma de divulgar esse livro para a comunidade, para ver se outras pessoas se interessam, tá? E a resenha, ela tem algumas características que diferem do resumo. Ela tem, geralmente, um cabeçalho, vou mostrar para vocês. O primeiro parágrafo da resenha são algumas informações sobre os autores daquele livro ou daquele artigo. Daí você apresenta a síntese das ideias, ou seja, o resumo do texto, para depois você colocar os seus comentários e recomendações. Por exemplo, você leu um livro de história da literatura portuguesa. Você resumiu, você avaliou, fez seus comentários. Daí, o último parágrafo, você coloca, olha, eu acho que esse livro é interessante para as pessoas que são da área tal. Você indica para quem que você acha que aquele livro vale a pena a leitura, tá? Esse aqui é um exemplo de resenha que eu publiquei, tá? Aí tá aqui, ó, a referência do livro, o nome dos autores, o título do livro, a cidade que o livro foi publicado, editora e o ano, o nome. Aqui tem o cabeçalho com a minha identificação institucional e meu e-mail. Aí depois vem o texto, tá? Então, essa é a resenha. Conseguiram diferenciar resenha de resumo? Tá tranquilinho agora? Vocês sabem a diferença? Outra forma de trabalho científico, que eu espero que, se Deus quiser, a gente consiga fazer nesse semestre na disciplina, é o pôster. O pôster é uma peça, geralmente a gente faz o pôster ou de papel ou de plástico, que a gente chama de lona. O pôster, ele é utilizado em eventos, tá? E ele é forma, geralmente, quando tem evento científico, exposição de pôster, é feito um corredor onde ficam várias pessoas apresentando esses pôsteres, tá? O pôster, ele tem elementos tanto verbais quanto não verbais. A gente coloca gráfico, coloca imagem, coloca figuras e coloca texto. Mas, pelo tamanho do pôster, você não pode colocar muita coisa. Tem que ser uma síntese mesmo das informações do seu trabalho. O pôster, ele geralmente tem um cabeçalho, geralmente a logomarca do evento, o título, quem são os autores, e você apresenta de forma bem breve: introdução, objetivo, metodologia, resultado, referências bibliográficas. E em alguns lugares a gente coloca agradecimento. Tem alguns trabalhos que são financiados, por exemplo, os projetos de extensão do IFE são financiados. Então, quando você recebe bolsa de pesquisa, bolsa de iniciação científica ou algum fomento para realizar um trabalho, você tem que dar o crédito lá para a pessoa que te financiou. Então, você coloca a logomarca como um agradecimento, tá? Esse aqui é o exemplo também de um post de um trabalho que eu coordenei. Aí aqui vocês veem, ó, o evento que ele foi publicado, que é o CIMEP. O CIMEP, gente, é o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto. Ele acontece a cada 2 anos. O último foi em 2019, em Santos Dumont. Teria que acontecer esse ano. Não sei se vai acontecer de forma virtual ou se vai acontecer no ano que vem, tá? E é muito legal, porque tem palestra, tem minicurso, o pessoal de todos os campos do Instituto se reúne para apresentar o que está fazendo de ensino, de pesquisa e de extensão, tá? Então, aqui vocês veem o título do trabalho, o nome das pessoas, autores do trabalho. Aí você vê aqui a identificação das pessoas, o e-mail do autor principal.
Aí que a gente tem uma introdução, o objetivo do trabalho, a metodologia, os resultados que foram obtidos, algumas fotos, as conclusões, os agradecimentos. O agradecimento na época foi para a Diretex Campus Rio Pombo, que era a bolsa de extensão financiada por esse órgão, tá? Esse aqui, CNPq FAPEMIG, já estava do próprio evento, tá? Então, a gente só entra com as informações de texto. Todo o layout do banner, o evento, ele já te dá, já te coloca, tá? Outro tipo de trabalho acadêmico, que provavelmente, se vocês não fizeram ainda na agroecologia, vocês vão fazer, é o relatório. O relatório, ele pode ser um relatório técnico ou pode ser um relatório descritivo. Quando você realiza, por exemplo, uma prática, o professor pode te pedir para estar fazendo um relatório. Quando você tem uma bolsa de pesquisa, uma bolsa de extensão, quando o trabalho termina, você tem que fazer um relatório para você contar tudo que você descobriu ao longo da sua investigação. Isso é uma forma de prestação de contas pelo aquilo que você pesquisou. Um relatório, gente, é um trabalho científico que tem que ter linguagem objetiva e descritiva. O que é isso? Em trabalhos científicos, a gente não usa gíria, a gente tenta escrever de uma forma que qualquer pessoa que leia o seu trabalho consiga entender. Geralmente se escreve na terceira pessoa do singular. Mas isso hoje é uma coisa que algumas áreas andam discordando, tá? Áreas mais técnicas ainda batem na tecla de que você tem que escrever o trabalho na terceira pessoa do singular. Eu, por exemplo, como sou uma pessoa de ciências humanas, nas ciências humanas a gente já escreve na primeira pessoa do singular, no caso, tudo como se fosse eu, ou como se fosse nós, quando você desenvolve o trabalho com mais de uma pessoa. Mas isso depende da área que você escreve. Mas tem que ser uma escrita, ter cuidado para não ficar usando muito gerúndio, para não repetir palavra, para não fazer frases muito grandes. Você pode fazer um relatório para várias coisas. Pode ser um relatório de estágio, que se Deus quiser, daqui a uns tempos vocês estão fazendo, de bolsa de iniciação científica, de alguma prática de laboratório, de atividade de campo, tá? Outro tipo de trabalho científico, trabalho acadêmico, que eu queria trazer para vocês agora é o artigo. O artigo, gente, ele apresenta os resultados de uma investigação. Você pode fazer um artigo para publicar numa revista ou com uma avaliação de alguma disciplina. Geralmente isso acontece muito em mestrado e doutorado, do orientador te pedir um artigo do orientador, do professor te pedir um artigo no final da disciplina, tá? E o artigo é muito importante, porque é uma peça fundamental de divulgação científica, tá? Nós vamos falar muito sobre artigo ao longo da disciplina, nós vamos analisar artigos, vocês vão entender como é que é, tá? A monografia é aquele trabalho que a gente faz no final do curso, que pode ser feito tanto numa graduação quanto numa pós-graduação. A monografia, a gente não precisa de ser usar um tema que ninguém nunca pesquisou, um tema original. Pode ser qualquer tema, mas tem que seguir as normas da BNT, que vocês vão aprender parte delas nesse segundo trimestre agora, nós vamos começar a ver a BNT, e uso de uma base bibliográfica consolidada. O que é essa base bibliográfica consolidada? Vocês já tiveram uma aula de mecanismos de busca, vocês já viram, vocês já conseguiram reparar que alguns trabalhos são mais citados, outros não. Então, quando um trabalho é muito citado, por exemplo, já é um indicativo de que ele é uma bibliografia consolidada. À medida que vocês forem lendo sobre algum tema, alguma área, vocês vão ver que tem autores que se destacam naquilo. É o que a gente chama de autores de referência. Então, esses autores que são referência, eles têm que fazer parte do seu trabalho, assim como uma bibliografia mais atualizada. Imagina se você está fazendo lá um trabalho sobre vacinas contra a Covid e você vai usar uma bibliografia de, sei lá, 1930. Não tem como, a gente está com problema agora, está publicando muita coisa, muito material atualmente. Então, dependendo do tema que você vai pesquisar, você precisa de utilizar uma bibliografia que seja mais atualizada. Gente, quando eu falo bibliografia,
é o que você consulta para você escrever seu trabalho, que é livro, artigo, tese, dissertação, isso que é a bibliografia, que é o pacote de bibliografia. O TCC, ele não é necessariamente ele já tem um formato um pouquinho diferente da monografia. Ele pode ser em formato de artigo, ele pode ser, por exemplo, você faz arquitetura, o pessoal da arquitetura geralmente pede para os alunos desenvolverem um projeto autoral no final do curso. Tem alguns cursos, por exemplo, de sistema de informação que pede para você desenvolver um software. Então, o TCC não é necessariamente um texto escrito. Ele pode ser um artigo, pode ser por exemplo, faz faculdade de música, desenvolve uma música, dança, um espetáculo. Ele é um produto relacionado com o curso, não necessariamente um texto escrito. Dissertações e teses, que são feitas nos programas de pós-graduação. Como eu já disse para vocês anteriormente, a dissertação é feita no mestrado, tese feita no doutorado, e a gente pega um determinado tema para refletir sobre ele. Quanto à tese, existe a questão de que ela tem que ser um tema inédito. Eu acho muito difícil um tema ser inédito, porque querendo ou não, as coisas se relacionam muito. Mas a gente tenta pegar, às vezes é um tema que alguém já estudou, mas tentar olhar diferente. Vou dar meu exemplo. Eu, no doutorado, eu pesquisei uma revista publicada em 1925, que chama Revista do Ensino. Eu fui a primeira pessoa que publicou, que escreveu, estudou a revista do ensino? Claro que não. Mas eu vi, por exemplo, que uma pessoa tinha publicado sobre o comportamento do aluno, outro como que a revista se organizava. Nós usamos o mesmo objeto, mas tivemos um olhar diferente, tá? Toda vez que a gente fala de tese, dissertação e TCC, você é avaliado por uma banca. A banca tem que ser composta, no caso de teses e dissertações, por doutores. Eles leem, fazem a arguição, te perguntam, e a tese e a dissertação ela pode ser publicada tanto como livro, como capítulo de livro, como artigo. E hoje as teses e dissertações são a principal forma de produção do conhecimento científico no Brasil. Muito é produzido em teses e dissertações dos programas de pós-graduação, tá? Temos também um projeto de pesquisa, que nós vamos ter um período na disciplina, se Deus quiser, para falar dele. O projeto de pesquisa, quando a gente diz projeto, antecede a realização. É um esboço, um planejamento, um norte de como que você vai realizar uma pesquisa, como você vai realizar um projeto de extensão, um projeto de ensino. Então, no terceiro trimestre, a gente vai falar mais sobre o projeto de pesquisa, as etapas do projeto de pesquisa, para vocês vão entender um pouquinho mais. Existe também... gente, estou passando igual o Lucas. Vocês têm alguma dúvida, pergunta? Não? Então tá. Além do projeto de pesquisa, nós temos os fichamentos. O que são fichamentos? Toda vez que a gente vai ler, para escrever um trabalho científico, a gente tem que ler muito. A gente lê livro, a gente lê artigo, a gente lê capítulo de livro, lê tese, lê dissertação. E o que a gente vai fazendo? A gente não apenas lê. Na medida que a gente vai lendo, a gente vai anotando as principais ideias, aquilo que a gente acha que contribui com a gente, com o nosso trabalho, dentro daquele trabalho que a gente está lendo. A gente vai registrando os principais pontos que você está lendo, tá? Aí, essa forma de registro desses pontos se chama fichamento. O fichamento, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser um fichamento resumo, que é quando você vai lendo o texto da pessoa, mas você vai anotando, já transformando as palavras do autor em suas palavras, você vai parafraseando, você vai fazendo registro do que você vai lendo o texto com suas próprias palavras. O fichamento bibliográfico já é um fichamento em que você vai apontando, por exemplo, página 43. Isso. Página 44. Isso. Já vai indicando as páginas. Já o fichamento de citação é quando você faz a cópia dos trechos do autor, tá? É quando você faz Ctrl+C, Ctrl+V. Então, nesse caso, você tem que ir indicando a página.
No bibliográfico, você não copia, você indica a página de onde você tirou, mas você não faz uma cópia literal. Já no de citação, você faz uma cópia literal, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre os tipos de trabalho acadêmico? Não? Quero testá-los, então. Já que vocês estão tão quietinhos, eu vou liberar um Kahoot. Daqui a pouco vocês já jogaram Kahoot? Eu vou liberar um Kahoot para vocês, tá? E vou dar uma premiação. Eu tô achando que nesse trimestre agora, eu vou fazer um jogo com vocês durante as aulas e vou dar um vale-livro pro primeiro lugar. Ver se eu dar pontinho. O que vocês acham da ideia? No final do trimestre, a pessoa que fizer mais pontos, eu vou colocar a planilha, eu dou um vale-livro no final do trimestre. O que vocês acham da ideia? Ou vocês preferem ponto? Porque eu não sei. Pode escolher. O que vocês preferem? Vocês gostaram do quê? Deixa eu fazer uma enquete com vocês. Para vocês votarem. Vamos ser honestas. Ó, vocês já fizeram uma enquete aqui no Google? Vocês estão vendo aqui embaixo, já tem gente votando. Tem um triângulo, um círculo e um quadradinho. Você clica nele para vocês votarem, tá? Deixar vocês votando aqui enquanto eu vou lá liberar o carro, tá? Tá vocês votando. Gente, tem 12 votos, tem 17 da sala. Vamos ver. Tá aberto mais uns minutinhos aí para vocês votarem. Gente, o carro tá chato agora, hein? Ele só deixa jogar 10. Oh, caramba. Ó, gente, acabou a votação. Tem 15, tá? A maioria quis ponto extra. Então, nós vamos pro ponto extra. Vamos ser justos, tá? Tem quantos aqui na sala? Acho que vai dar para todo mundo. Vamos ver se vai dar para todo mundo jogar. Vou jogar a tela inteira.
Ixi, travou. Peraí, travando. Deixa eu parar a gravação.